Bom dia. Hoje é um dia de festa. Eu estou muito satisfeito por ter estado na vossa companhia durante esta semana. Penso que o Senhor foi honrado com a vossa presença e penso que se viveu durante esta semana aquilo que a Bíblia descreve como a irmandade, a verdadeira irmandade. Eu senti-me em casa de mais do que de amigos, em casa de irmãos. O bom do Adventismo, o bom que existe neste povo, nesta igreja, a todos os lugares onde vamos, é que há uma identidade, há uma unidade e nós nos sentimos em casa. Não importa aonde formos, sempre parece que, apesar de conhecermos as pessoas há pouco tempo, parece que já nos conhecemos há longa data. Eu quero dizer-vos que a mensagem de hoje é uma mensagem muito solene. Quando eu comecei a pregar sobre a Guerra dos Sentidos, o meu foco era a música e o cinema. E havia só uma pequena parte sobre profecias que parecia não ter grande relevância. E não levou muito tempo até eu descobrir que o foco principal de Deus quanto às palestras não era nada da questão da música e do cinema, mas era a mensagem de hoje. E ela começou a ganhar terreno e espaço e comecei a entender que todas as outras mensagens só têm importância no contexto daquilo que vamos falar hoje. Então eu quero dizer que esta é a mensagem, creio eu, mais importante da semana. Eu quero que vocês tenham consciência de que estão prestes a se deparar perante algo que com certeza já ouviram, porque é mensagem típica do Adventismo, mas que muitas das vezes podemos não ter em mente com toda a clareza e que ao olharmos de uma forma prática vai ser algo que de certeza, pelo poder de Deus, os impressionará como me impressionou a mim. Eu creio e digo que tal como Noé pregou por 120 anos a dizer que vinha o dilúvio, que era preciso as pessoas aceitarem o plano de salvação imediato da altura, eu creio que a mensagem desta manhã é aquilo que Deus mais quer que o seu povo se lembre e pregue nos dias de hoje. Ela é vital. Sintam-se como se fossem os antediluvianos a ouvirem a mensagem emergente para a sua época. Eu quero também dizer que este hino que nós cantamos é, talvez para mim, o hino nacional pessoal. Eu fico sempre muito sensibilizado quando canto este hino e absorvo cada palavra desta letra. E ele tem toda uma colocação de arranjo. E eu gostaria de partilhar isso convosco, talvez que ele possa ser também o vosso hino tema. Há um dever que Deus nos confiou. Isso não é um dever apenas, é um privilégio muito grande. Esta manhã eu vou ter o privilégio de partilhar convosco, de refletirmos sobre o amor de Deus e o seu plano de salvação extraordinário. E eu quero que isso seja observado de forma prática. Quero convidar, ao iniciar esta mensagem, apesar de que foi feita a oração, e eu agradeço ao irmão por ter pedido a bênção do Espírito Santo sobre mim, mas quero convidar-vos. Eu gostaria também de fazer uma oração pessoal para mim mesmo, para ministrar esta palavra. Mesmo como estão, eu vou-me ajoelhar aqui, aqueles que estão aqui também se o puderem fazer, mas nos vossos lugares podem curvar-se em reverência. Senhor, Santo Deus poderoso, eu sou incapaz de humanamente partilhar um plano tão profundo e grandioso como o plano da salvação. E eu quero, Senhor, pedir-te que tu me dês lucidez, poder para falar não apenas com eloquência, mas com clareza espiritual. E que nos dês a todos, incluindo a mim, humildade para falar e ouvir e compreender que aquilo que vamos tratar são coisas sagradas, vindas diretamente de Deus. Senhor, abençoa-nos neste momento. Enche esta sala, Pai, eu te peço, com os teus anjos e com o teu Espírito.
Eu sei que o inimigo invade muitas vezes as igrejas para perturbar, mas que o teu poder seja forte e poderoso neste lugar, impedindo a distração, impedindo a desconexão contigo, mantendo a reverência e a solenidade deste momento, em nome de Jesus. Amém. Amigos, eu cresci como adventista toda a minha vida, e toda a minha vida ouvi falar das mesmas coisas que provavelmente vocês têm ouvido. Mas durante grande parte da minha vida essas coisas não eram entendidas, não eram devidamente apreciadas e não eram práticas, ou de forma prática aplicadas à minha vida. E de certa forma se tornaram como um clichê, algo teórico, algo sabido superficialmente, mas que não despertava o mesmo interesse que outras coisas do meu dia-a-dia que me fascinavam. Pela graça de Deus, aos 33 anos, eu costumo dizer que eu morri tal como Cristo e morri para uma vida anterior e começou uma nova vida. E o fascínio que hoje tenho pelas coisas espirituais é o fascínio que eu gostaria de vos contagiar, em especial aos jovens. Muitas vezes olhamos para este livro e eu, como contei no sábado passado, houve fases na minha vida que este livro não me despertava interesse. Mas hoje eu vejo as mesmas coisas, com um olhar tão fascinante, que eu vejo que é impossível que este livro tenha sido escrito ou idealizado por homens. Só pode ter saído de Deus. Só mesmo Deus. Uma das coisas que mais me fascina em Deus é a capacidade de sincronizar fatores diferentes, vidas diferentes, momentos diferentes da história. Desde as profecias paralelas, o paralelismo profético, uma mesma palavra que sai da boca de Deus pode ter vários cumprimentos em vários momentos da história com uma precisão incrível. Isso é fantástico. Vemos isso em Mateus 24, quando ele responde aos discípulos para a situação deles e para o povo de Israel e ao mesmo tempo respondendo para toda a história do povo cristão com uma precisão incrível. Amém? Isto é extraordinário. Temos um Deus fantástico. E eu queria que esta manhã, mais do que técnica, mais do que doutrina teórica, saíssemos desta sala apaixonados e impressionados com o maravilhoso Deus que temos e que não há nenhuma teoria evolucionista que possa contrapor aquilo que vai se passar aqui esta manhã pelo poder de Deus. Eu queria que entendêssemos o seguinte. Falámos esta semana, sobre a guerra dos sentidos, as avenidas da alma, aquilo que ataca e aborda o indivíduo. Eu vou virar um pouquinho mais o quadro, só para aqueles que estão aqui. Não sei se vale a pena, vocês é que sabem. Como queiram. Eu vou tentar que todos vejam, conseguem ver? O indivíduo, que significa aquilo que não se pode dividir, ele é composto por uma vertente espiritual, uma vertente mental e uma vertente física que se projetam numa interação social. Bom, se vão para aí, então eu volto a virar isto um pouco assim, para ficarmos todos. Numa interação social. Deus nos criou com estas 3 dimensões. E nós falámos aqui acerca de como o inimigo interage connosco. A dimensão espiritual era a forma como vivíamos. Éramos seres espirituais, apesar de termos uma vertente física. E com o conflito nesta terra, ao terem vindo os demónios para esta terra, Deus fez como que uma barreira. Nós vivemos enclausurados na dimensão física e os demónios vivem enclausurados na dimensão espiritual. Eles não têm uma interação física, a não ser em casos muito específicos. E tentam sempre fazer essa ponte. Mas o que eu queria que nós entendêssemos é que a forma como eles nos abordam, visto que são 2 dimensões diferentes, eles sabem que podem interagir connosco
através da dimensão física. E é aqui que estão os sentidos, que estão as avenidas. São as únicas portas de acesso à nossa mente e à nossa dimensão espiritual. E são onde eles investem grande parte do seu tempo, do seu empenho para invadir. Eles sabem que se nos trouxerem para as paixões baixas, para as coisas sensoriais, físicas da nossa realidade, e não nos deixarem manter os olhos nas coisas espirituais, nas que são de cima, conseguirão a vitória. E nós falámos esta semana, aliás, falámos até ontem sobre isso, que o pecado segue um padrão, a tentação, o ataque do inimigo segue um padrão de 3 passos. Ele não começa por atacar logo a vertente espiritual, porque às vezes é mais complicado. Ele não tem tanto acesso à mente e ao espírito. Então ele ataca a vertente física. E nós vimos esse padrão. Em Adão e Eva, vimos que Eva foi tentada fisicamente, depois passou-se a uma racionalização mental, de pôr em causa o que Deus disse, e depois passou-se a um problema espiritual, de querer ser igual a Deus. Vimos isso com Daniel e os seus amigos. Foram para Babilónia, chegaram, a primeira tentação foi física. Resistiram, o diabo tentou a tentação, passo o pleonasmo, tentou passar para a tentação intelectual. A vaidade de que eram mais sábios que os outros e que Daniel conseguia interpretar sonhos. E depois vai então à tentação espiritual, a adoração da estátua. Vimos também isso com Jesus, em Mateus 4, por exemplo, se lermos, que nos mostra claramente que Jesus foi primeiro tentado fisicamente, a transformar as pedras em pão, depois, intelectualmente, à presunção, a achar que, porque era o Filho de Deus, podia pôr Deus em xeque, e depois, espiritualmente, a ajoelhar-se perante o Senhor. Falso. Este é o padrão que ele segue também connosco. Sabem porquê? Porque a história se repete e costuma-se dizer que a equipa que ganha não se muda. Se ele já fez isto tantas vezes e dá certo, temos estes exemplos bíblicos de fidelidade em que essas pessoas resistiram por estarem ligadas a Deus, mas muitas vezes as pessoas caem nesta sequência de padrão. E Deus, preocupado com os seus seres humanos, criou um antídoto. E eu acho este antídoto uma coisa espetacular, uma coisa extraordinária. Esse antídoto chama-se santuário. E nós olhamos para o tabernáculo e nós achamos muitas vezes uma coisa muito teórica, cheia de símbolos, muito complicada. E esta é uma das ideias que Satanás quer que nós tenhamos sobre o santuário. Eu queria que abrissem, por favor, as vossas Bíblias no livro de Salmos. No livro de Salmos, no capítulo 77 e no versículo 13. Salmos 77, 13. Diz assim: os teus caminhos, ó Deus, são santos, diz a minha versão. Outras versões dizem: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Nós somos convidados a andar nos caminhos do Senhor. E em Hebreus 9, 24, eu vou fazer como na semana passada, vou citar muitos textos e não vou lê-los todos por causa do tempo. Mas em Hebreus 9, 24, nós vemos que Deus nos diz que Cristo, não, através de Paulo, não entrou num santuário feito por homens, mas num santuário no céu, do qual este é a figura. Então, nós estamos aqui a olhar para as coisas espirituais quando olhamos para o santuário. E também Paulo nos diz em Hebreus que este é o caminho. E a Bíblia nos mostra em várias situações que o caminho para chegar a Deus é este. Nós vemos que o santuário é composto por 3 partes.
o pátio, o santo e o santíssimo. E eu queria que olhássemos para o santuário, para o tabernáculo, de uma forma fascinante e não de uma forma teórica, mas de uma forma prática. Aqui está o segredo de compreender como chegar a Deus, como chegar à salvação, como ser redimido. Reparem, se nós começarmos a analisar, nós começamos a entender que a Bíblia nos diz que Cristo é o centro da mensagem, é o centro da Bíblia, é o centro de tudo. E o santuário, no fundo, ele é um reflexo de Cristo. Querem ver? Temos a porta. Quem é a porta? Jesus. João 10, 9 nos diz que Ele é a porta e se alguém entrar por Ele, salvar-se-á. Temos depois o Cordeiro. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Vemos que João Batista se referiu assim a Jesus. Em João 1, 29 vemos isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Temos a água. E nós vemos que Jesus nos diz que nos dará a água da vida. Dele provém, da rocha provém a água. Apocalipse 21, 6, nós vemos essa situação. Temos depois, no lugar santo, a mesa com o pão. Quem é o pão da vida? Jesus. João 6,35 ou 6,48 nos diz que Jesus, Ele diz, eu sou o pão da vida. Logo a referência do eu sou nos remete para Deus, visto que é uma afirmação que Jesus utilizou várias vezes. Ao dizer eu sou, Ele não está apenas a pronunciar um verbo, mas Ele remete à situação de que Deus é o nosso pão da vida. Deus é a nossa porta. Através de Jesus, Ele se coloca nessa situação. Depois temos o altar que representa o quê? O que é que representa este altar? As orações dos santos. E em nome de quem é que nós pedimos? Em nome de Jesus. E nós vemos que Jesus também é muitas vezes chamado de anjo do Senhor. E Ele ministra perante o altar. E vemos que muitas das atividades neste processo do plano de salvação estão aqui reveladas. Depois temos o candelabro com as lâmpadas. E quem é que é a luz do mundo? João 8,12. Jesus é a luz do mundo. Estão a ver? O santuário todo nos fala sobre Cristo. Depois vamos ao lugar santíssimo. E o que temos no lugar santíssimo? A arca da aliança, o pacto de Deus com o seu povo. Temos os anjos e temos depois a lei. Quem é o Senhor da lei? Quem é o Senhor do sábado? Vemos que isso está dito em Mateus 12:8. E quem é o objetivo da lei? Romanos 4:16. Jesus. E temos também o Shekinah, que representa a presença de Deus com o seu povo. E vemos em Mateus 1:23 que Jesus é anunciado como sendo Emanuel, que significa Deus conosco. Então, se repararmos bem, nós temos aqui, no plano da salvação, a representação de que Jesus é a figura central desse plano. Tudo aponta para Jesus. Agora, Jesus veio à Terra para mostrar o quê? O caráter de quem? Do Pai. Ele é o representante do quê? Da divindade. Então, quando vemos Jesus no santuário, o santuário também nos está a mostrar a divindade. O pátio nos mostra o lado humano que a divindade assumiu, a sua manifestação física, a encarnação, a operação número 1 para a salvação da divindade foi a intervenção de Jesus. Depois de sermos levados até Cristo e aceitarmos o sacrifício de Cristo, entra em ação o segundo elemento da divindade, o Espírito Santo. Ele é quem convence
Ele é que se processa na santificação. Ele é que tem toda esta interação e dá testemunho de Cristo também. E isso nos vai remeter então ao Pai. Então o santuário está a mostrar-nos como toda a divindade se envolveu na nossa salvação. Cristo foi aquele que realmente se ofereceu para assumir a forma humana, perder a omnipresença e ser sacrificado, mas todos estão envolvidos neste processo de salvação. E eles nos dizem como é que cada um se envolve e como é que isso interage connosco. Em Jesus temos tudo, mas Ele representa as várias interações. Temos a justificação. O Espírito Santo opera em nós. Ok. Obrigado. Por isso Deus deu uma adjutora que estará ao nosso lado para tudo. O Espírito Santo opera em nós a santificação. E com a glorificação seremos remetidos novamente a poder estar com Deus. Estão a ver como é simples? Deus fez isto tão simples para que qualquer criança entendesse. E Ele pôs na Bíblia uma lição tão clara que repetem, várias histórias da Bíblia repetem várias vezes o plano da salvação. Eu acredito que isto é uma das maiores provas de que Deus existe. E vocês vão ver aqui, reparem, ao mesmo tempo temos então aqui o lado físico, o lado mental e o lado espiritual. Estão a ver? A santificação dá-se pela renovação da mente. A justificação é a aceitação física do sacrifício de Jesus, não é? O sacrifício físico. E a santificação nos remete para o lado espiritual. Poderia isto sair da mente de um homem? Impossível. Eu digo-vos, Deus, com a sua presciência, Ele olhou para a história da humanidade, analisou cada vida e tem plena consciência de cada vida e literalmente foi costurando, escolhendo descendência após descendência qual seria a descendência do Messias. Até o número de gerações bate certo. 14, 14, 14. O número de juízes bate certo. O número de patriarcas bate certo. Tudo encaixa. É impossível que isto tenha apenas acontecido. E as vidas foram escolhidas para todas refletirem o plano da salvação. Isto é extraordinário. Quer ver? Vamos começar por Adão. O que é que aconteceu com Eva? Eva era o quê em relação a Adão? Esposa. Temos alguém que também recebe o nome de Adão. Quem é? Jesus. Então, Adão, primeiro Adão, tem uma esposa que é Eva. Eva significa mãe de todos. O segundo Adão, Cristo, tem uma esposa que é quem? A Igreja. Que é também a mãe de todos os que são salvos. Eva, a mulher representa o quê? Igreja. Afasta-se do esposo e cai dominada pelo inimigo. Também quando a Igreja se afasta de Cristo, cai dominada pelo inimigo. Ela cai no padrão da tentação. E por isso é que Deus dá um antídoto que reverte o padrão da tentação. Exatamente o padrão que o diabo segue, Deus dá um antídoto que contrapõe esse padrão. Depois, nós vemos o seguinte. Quando eles caíram, perderam o brilho, perderam o lado espiritual, digamos assim, entrou em lacuna, e eles fizeram uma coisa. O que é que eles fizeram? Descobriram que estavam nus, esconderam-se. É a tentação que nós sentimos depois de cair em tentação. A tentação seguinte do diabo é não vir a Cristo. E é o grande erro que muitos fazem. E depois eles fizeram uma coisa para esconder a nudez. O que é que foi? Cozeram o quê? Folhas de figueira. Onde é que vemos mais figueiras na Bíblia? Jesus amaldiçoou a figueira. Porquê? Não tinha o quê? Frutos. Estão a ver o que representam as folhas de figueira? Justiça própria. Eu não tenho frutos
e arranjo uma série de floreados para tapar a minha nudez espiritual. E será que isto foi por acaso? Deus gravou o plano da salvação logo desde ali. E Deus chega, reparem, Deus nos mostra quem é que foi à procura de quem. Ele nos diz que quando tentas a justiça própria, mesmo assim sou eu que vou alcançar-te. E Jesus é que veio à procura deles. Onde é que vocês estão? E a pergunta permanece ainda hoje. Onde é que tu estás? Que vida é essa que estás a levar? Porquê é que estás com vergonha de mim? Se sou eu que estou a vir atrás de ti. Eu é que estou a demonstrar interesse. Eu é que te vinha visitar todos os dias. Estás a fugir do quê? Devias ter fugido do diabo. Mas do diabo não foges. Cais na tentação dele. E quando eu te venho buscar, foges de mim? E Jesus diz assim, meu amigo, olha, aparência, muitos cargos de igreja, muita atividade de igreja, muitas folhas de figueira, não vão resolver o teu problema. Vamos tirar porque, sabem, eles cozeram para si o quê? Diz lá a Bíblia, cozeram para si aventais. O que é que acontece com o avental quando a gente se vira? Gato escondido com o rabo de fora. Estão a ver? Deus está a dizer assim, olha, essas folhas de figueira não vão resolver o problema. Vai sempre deixar uma brecha. As pessoas vão ver que não há justiça. Só há uma coisa que resolve o problema. O que é? O cordeiro. Jesus mata um cordeiro, derrama-se o sangue e agora eles estão vestidos e cobertos pela justiça de Cristo. Será que isto é por acaso? Nada é por acaso. Eu poderia passar aqui a manhã toda a contar histórias. Veja a história de José. A história de José, um tipo de Cristo. José. Ele se destaca dos seus irmãos porque é o único que realmente agrada ao Pai. Os outros são todos com defeitos terríveis. Também Cristo, entre nós, os seus irmãos, é o único que agrada ao Pai. O que é que distingue a José? A sua túnica, o que representa a túnica? Justiça. A sua túnica é colorida, se destaca em relação a todas as outras. Também a justiça de Cristo é superior à nossa, se destaca. E nós muitas vezes sentimos inveja. José foi traído pelos irmãos, tal como nós traímos a Cristo. Por causa dos irmãos que eram uns trastes, ele foi mandado para uma terra distante, para o Egito, que representa a contraposição do povo de Deus. Também, por causa do nosso pecado, Cristo teve que abandonar a sua casa, a casa do Pai, e foi mandado para uma terra distante, para o Egito daqui, para ficar à mercê de um faraó. Estão a ver? Para a traição de Cristo, foi levada a mensagem ao Pai de que José tinha morrido. E como é que mancharam as suas vestes de justiça? Com sangue de quê? Cordeiro. O que é que manchou a veste de justiça de Cristo, senão o sangue que foi derramado por nossa causa? José foi vendido por moedas de prata. Jesus foi vendido por moedas de prata. Será que é por acaso? Impossível. Raabe nos mostra claramente que uma mulher prostituta foi resgatada. Porque uma mulher representa uma igreja e nós vemos que ali Cristo, em Oséias, foi buscar a sua igreja, mesmo sendo prostituta. Em Ezequiel 16 diz que foi buscar e lhe deu como que um casamento, pôs a aba do seu manto. E vemos que Raabe vai agora tentar salvar a sua família, tal como nós temos o dever de ir buscar os nossos irmãos. E diz assim, todos que estiverem debaixo da tua alçada, apesar de que tu eras prostituta, todos que estiverem debaixo da tua alçada, sob uma fita vermelha que representa o sangue do Cordeiro, serão salvos. Tal como todos os que conseguimos trazer da nossa família para congregarem, para estarem debaixo do sacrifício de Cristo, com a Igreja de Cristo, por muito que a nossa vida passada tenha sido terrível, serão salvos. Jericó representa todo o mundo que quer impedir o povo de Israel de chegar lá. As muralhas de Jericó caem e só permanece. Pode haver todo o turbilhão, pode haver crises no final deste tempo, mas só a casa de Raabe, apesar de ter sido uma vida de um traste, mas recebeu o sangue do Cordeiro, só essa permanece. Meu amigo, se não existe Deus, não existe mais nada nesta terra. Porque é impossível que todas estas histórias se encaixem e representem todas juntas o plano da salvação. Deus quer que você entenda de uma vez por todas que Ele fez tudo o que era possível para salvá-lo. Tudo. E para você gravar esta história, Ele representou com símbolos simples
Ele repete várias vezes, Jacó, olhem só, vamos encontrar algo extraordinário. A história da salvação se divide em 2 tempos, 2 fases. Eu talvez vá apagar aqui, penso que já interiorizamos esta parte para escrever em cima, para ser mais visível a todos. Olhem como é extraordinário o nosso Deus. A história da salvação, o plano da salvação, se divide em 2 partes principais. Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de Cristo representa a primeira parte do povo de Deus. Depois de Cristo representa a segunda parte do povo de Deus. E o que nós temos é que a segunda parte também se divide em 2 partes. Até 1844 e a partir de 1844 está representada a história da humanidade. O plano da salvação ao longo da história está representado no santuário. Olhem, o povo de Israel passou e saiu do Egito e a primeira coisa que fez antes de sair foi matar o quê? O cordeiro. A segunda coisa que fez foi passar o quê? As águas do mar vermelho, que representam o batismo. O mar se abriu e ficou para trás tudo o que era a vida egípcia sob as águas, purificado. E eles andavam, nós devemos ser batizados pelo Espírito e pela água. E eles andavam sempre acompanhados de 2 coisas. Uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. Água e fogo. Temos que ser batizados pelo Espírito e pela água. Isto tem que acompanhar a nossa vida espiritual. Reparem, eles saem e vão para o deserto. O deserto sempre representa santificação. Vemos que Jesus foi para o deserto, João Batista foi para o deserto, Elias foi para o deserto, o povo de Israel foi para o deserto, Moisés foi para o deserto. Quem quer se preparar vai para o deserto. E diz que a mulher fugiu para o deserto para ser alimentada por Deus. Se nós não nos isolarmos das influências das pessoas, o que menos há no deserto é gente e o que menos há no deserto é água. A água representa povos para além da palavra. Então, se não nos isolarmos da influência do que está à nossa volta, se não entrarmos no deserto da santificação na nossa vida, não chegaremos à terra prometida. Reparem, a primeira coisa que eles têm no deserto é a presença do Senhor. O Senhor fala com eles diretamente. Eles querem chegar à lei. É impossível chegarmos à lei. Muitos adventistas tentam guardar a lei, seguir a lei, sem fazer o processo do santuário, sem irem todas as manhãs e todas as noites aos pés do Senhor para ser justificados. O caminho é este. Aquele que não entra pela porta é ladrão. Se não entrarmos pela porta, nunca chegaremos à lei. Se não nos humilharmos perante o Senhor, se não compreendemos o que é verdadeiro arrependimento. Não é dizer, Senhor, desculpa lá que eu pequei mais uma vez, Senhor, desculpa lá, não faço mais. E continuar a deixar esta mancha no nosso coração. Nós temos que compenetrarmos a cada falta. E isso só pode acontecer se todas as noites, todas as manhãs, nos chegarmos perante o Senhor, se reservarmos tempo para isso e nos compenetrarmos de que esta mentirinha que eu disse ao vizinho foi o que pôs Cristo na cruz. Muitos de nós, estamos arrependidos das consequências dos nossos pecados, mas não dos nossos pecados. Por isso é que continuamos a cometê-los, porque não estamos compenetrados de quão hediondos eles são. Pedimos desculpa ao Senhor e nos arrependemos da consequência, mas não do pecado em si. Precisamos pedir ao Senhor verdadeiro arrependimento, porque isto é um dom do Senhor. Então, passando o deserto, a primeira coisa que eles encontram é o maná, o pão que desce do céu. Não é incrível isto? Tudo encaixa. Deus conta o plano da salvação milhares de vezes, sem conta, na Bíblia, em todas as histórias. Ei, isto não é só um livro de histórias. Isto é o livro da história. É o grande livro. Aqui está o manual mais precioso que o ser humano pode ter. Isto é um livro fantástico. Um livro que nos mostra Deus real. Quando se diz que é a palavra, não é só palavras de Deus. É a palavra. É o seu próprio Pai Celeste a dialogar contigo. Ok. Então nós vemos a primeira fase, o povo de Israel. A segunda fase, a igreja. A igreja tem 7 fases. Ok? Até chegar... Perdão, eu não devia ter representado assim, porque esta última fase seria aqui. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 fases. Eu estou a representar esta maior porque já vamos entrar ali. Reparem, nós vemos algo muito extraordinário. Querem ver outra vez Deus a contar esta história de outra forma? Quem era o povo escolhido na primeira fase? Quem? Israel. Quem é o povo escolhido na segunda fase? Israel espiritual. Quem é o pai que dá o nome a Israel? O pai do povo é Abraão, que representa Deus como pai também do Israel espiritual, mas há alguém que vai dar o nome de ser Israel, descendente de Abraão. Jacó. Jacó passou de enganador a Israel, pai do povo de Deus. Jesus é o pai do Israel espiritual. Passa de pai de Israel espiritual a enganador, porque leva o nosso pecado em cima. Estão a ver? Assume o engano. Reparem, Jacó queria uma esposa. Quem era essa esposa que ele queria? Raquel. O que significa Raquel? Cordeirinha. Ovelha. Esposa do cordeiro. Estão a ver? Ele queria uma ovelha. Ele ama esta ovelha e busca esta ovelha. Também Jesus quer a sua ovelha. Vejam a história de Davi. Como o Evangelho é extraordinário. Vejam a história de Davi, como foi repreendido Davi, porque ele tinha muitas ovelhas e foi buscar a ovelhinha daquele que só tinha uma ovelha. Estão a ver? Quantos anos trabalhou Jacó, Israel, físico, pela sua ovelha? 7 anos pela primeira vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ao fim desses 7 anos, ele obteve a ovelha que queria? Não. E Labão, o enganador, que foi quem impediu que ele tivesse a ovelha que queria, e que foi quem também impediu que o povo de Israel fosse a ovelha que o Senhor queria, diz-lhe assim: ok, cumpre a semana desta e te darei a outra que realmente queres, por mais 7 anos que trabalhares para mim. Jesus trabalhou 7 anos para ter a sua ovelha, não a conseguiu. Cumpriu a semana profética e recebeu a igreja por mais 7 anos que trabalhou por ela. Ao fim de 14 anos, Jacó conseguiu a ovelhinha que queria. Ao fim de 14 períodos de trabalho, será que Jesus vai ter uma ovelhinha? A sua esposa amada. Este é um convite direto para cada um de nós. Este é um convite direto. Reparem, Jesus representou isto em várias histórias. Jesus vinha um dia a passar com os discípulos e com a multidão, e há uma mulher que tem um problema, que se esgueira pelo meio da multidão para fazer algo. Qual era o problema dessa mulher? Fluxo de sangue. Derramava-se continuamente o sangue. Há quantos anos ela tinha fluxo de sangue? 12. O que representa 12 biblicamente? Apóstolos, discípulos, liderança. Ela era o quê? Uma mulher. O que representa uma mulher? Igreja. A liderança da igreja era com base no contínuo derramamento de sangue. Mas quando ela alcança a orla da justiça de Cristo, cessa o contínuo, cessa o sistema de sacrifícios. E Jesus sai dali e vai ressuscitar o quê? Uma jovem mulher que tinha 12 anos, uma nova liderança, uma nova igreja. Ele cessou a igreja com base no contínuo e agora começa uma nova igreja. E como é que as pessoas dizem, onde está Deus? Leia a Bíblia, estuda a Bíblia, pesquisa a Bíblia, aprenda as maravilhas da Bíblia. Deus está ali. E diz que ficarão sem desculpas, porque claramente se vêem. Isto pode partir de mentes humanas, estas coisas acontecerem todas e coincidirem todas. Impossível. E há uma outra mulher que a Bíblia nos apresenta, que representa este último período. Havia uma mulher
que tinha 10 pedras, 10 moedas de valor, 10 dracmas. O que significa mulher? Quais são as 10 moedas de valor que Cristo deu à sua igreja? Os 10 mandamentos. O que é que aconteceu com uma dessas moedas? Um desses mandamentos perdeu-se. E o que é que fez a igreja? O povo do Adventismo varreu, pesquisou diligentemente a palavra até encontrar aquilo que nos identifica como a mulher do momento. A dracma perdida. Ela não disse assim, está bem, tenho 9 dracmas, o que importa é só uma. Ela disse, não, esta dracma, sem esta dracma, as 10 não estão completas. Vai e busca diligentemente até encontrar. E quando ela encontra, ela faz o quê? Vai dizer às amigas, às outras igrejas. Há um dever que Deus nos confiou. É dizer que encontramos a dracma, que varremos diligentemente, que buscamos e que o Senhor nos deu a graça de encontrar essa dracma perdida. Temos que dizer a todas as mulheres. Todas as outras igrejas precisam ouvir esta mensagem característica que está intimamente ligada à mensagem dos 3 anjos. Depois vemos algo muito interessante. Pedro pergunta assim a Cristo, Senhor, até quando perdoaremos? E ele, todo benemérito, porque os judeus diziam que 3 já era ser bem bonzinho, diz assim, até 7? Achar que Jesus ia dizer assim, Pedro, que exagerado, tu és muito bonzinho. Até 7? E Jesus diz, não, até 70 vezes 7, que dá 490. O que significa 7? O que significa 70? Jesus me enviou 70 apóstolos, apostolado. 490 anos que Deus deu de tolerância ao povo de Israel para ter um apostolado perfeito. Até aí vai a misericórdia e a tolerância do Senhor. Chegou, não cumpriram esta missão, tira a missão e passamos para o povo seguinte. Mais 7 anos. Eu quero que você entenda o desafio de Deus para a última igreja. Existe a tendência de pensar que Laodiceia significa povo que dorme, mas Laodiceia significa povo do juízo ou juízo do povo. Não é nos últimos minutos do jogo que o treinador diz assim, bem, olha, o jogo está quase a acabar, deixem e fiquem por aí. Não. É quando ele coloca em campo os seus melhores trunfos. Quantas fases da Igreja de Deus foram trasladadas? A única fase que ele vai pegar e trasladar em massa. Deus não está à espera de uma igreja que seja abaixo do nível de Daniel. Não está à espera de uma igreja que não seja fiel como José. Deus quer, da escória da humanidade, tirar as primícias, o seu melhor. E é para isso que Deus o chamou. Você que está aqui esta manhã, é para isso que Deus o chamou. Reparem, nos mostra 7 trombetas, 7 alertas, advertências. Eu quero que você entenda isto. Como é que foi conquistada Jericó? A cidade que se interpunha entre o povo de Deus e a terra prometida. As muralhas, as pedras representam um sistema religioso. Quando adoravam, punham um altar e faziam um sistema religioso. Jericó era uma cidade murada. Babilónia era uma cidade murada. O diabo quer construir uma barreira de sistema religioso grande que nos impeça de ver o que está para além. E o povo de Israel chega, rodeia a cidade. Quantas vezes? Foi tocada a trombeta 7 vezes.
7 dias consecutivos, 7 períodos consecutivos foi tocada a trombeta para derrubar Jericó e poder entrar na terra prometida. Mas no 7º período, na 7ª fase da trombeta, o povo fez uma coisa muito interessante. Fez o quê? Tocou a trombeta e fez mais o quê? Qual é o período da igreja que vai fazer o alto clamor, meu amigo? A 7ª trombeta de advertência. Deus tem um candelabro com 7 braços, 7 luzes, porque a sua igreja tem brilhado 7 períodos, mas agora é luz completa. 7 luzes brilhando ao mesmo tempo. Esta é a igreja que tem o maior conhecimento de toda a história. Diz que sela o livro, Daniel, até ao tempo do fim. Conhecimento profético que outras igrejas não entenderam antes. Outras fases da igreja não entenderam antes. Sabem? Se vocês forem à Bíblia e fizerem uma pesquisa sobre o número 7, vão ver o que representa e o que está desafiado para o 7º período. Olhem só. Noé, para a salvação do povo da altura, entrou para a arca e ficou 7 dias até começar a chuva. A Igreja de Deus está à espera há 7 períodos para receber a chuva seródia. Elias mandou o servo ver se havia água 7 vezes. Da 7ª vez, chuva. Chuva seródia é o que vai receber este período. Reparem, Naamã tinha um problema. Qual era o problema? Lepra. Nós vemos que isto é o que Deus pede, é que nós, como Moisés fez, temos lepra, o Senhor nos tira a lepra, vamos e testemunhamos, e as pessoas crerão que o Senhor nos libertou da lepra. Naamã mergulhou quantas vezes? Deus tentou uma igreja pura, 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 tentou uma igreja pura. Trabalhou a pureza da sua igreja. Foi todo um processo para chegar a ter uma igreja que seja liberta do poder. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amigos, vocês foram chamados para ser a cabeça e não a cauda. Por que é que insistimos em ser a cauda? Por que é que Deus nos dá uma mensagem de saúde e nós insistimos em ter vergonha, não acreditar nela e deixar que até os espíritas, os hinduístas, os shintoístas e todas as outras religiões acreditem no vegetarianismo, acreditem na mensagem de saúde e nós, renitentes? Por que é que queremos ser a cauda? Quando Deus nos chamou para ser a cabeça. Amigos, Deus já nos disse de 1001 formas o que Ele espera de nós. Já nos mostrou de 1001 formas tudo o que Ele já fez por nós. Chegou o momento de retribuir. De não andar a claudicar entre dois senhores. Vocês sabem o que é o privilégio de ser chamado por Deus, escolhido? Vocês sabem o que é o privilégio de ostentar o nome de Adventista? Olhem para o privilégio que o povo de Israel teve de conquistar todas as nações à volta, de ter um poderio, de ser um povo que nem dominava as armas, nem dominava os metais, e de ser introduzido na terra mais cobiçada da região. Como adventistas, o nosso privilégio ainda é bem maior. Eu queria que entendêssemos esta manhã o momento profético em que estamos. Eu não sei se vamos conseguir ver,
o momento profético em que estamos. E eu queria que entendêssemos algo muito sério. Que Deus quer dizer à sua igreja. Eu queria que entendêssemos que Deus nos apresentou um plano. Parece complicado quando olhamos para as 2.300 tardes e manhãs. Ele disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Até 2.300 tardes e manhãs e eu começo o último período da igreja. A igreja que vai apresentar-se perante o Senhor pura. Aceite. Cordeira. Simples, não é tão complicado assim. Reparem, trabalhou, cumpriu a semana, trabalhou mais 7 períodos e agora começa o 7º período e vai ter a sua esposa. Eu queria que entendêssemos algumas coisas. Muitos de nós sabemos que esta igreja começou em 1844. Sabemos que temos a verdade. Eu lembro-me quando era criança que o meu pai ia às vezes com encontros com testemunhas de Jeová e Mormons, e eu lembro-me nitidamente às vezes sair e dizer, pai, hoje nós ganhamos, hoje demos-lhes a valer. Eu não compreendia que o que estava ali em casa eram vidas. Se aquelas vidas perderam uma batalha com a verdade, elas perderam a sua vida eterna. Nós às vezes, a nossa visão fica tão enclausurada nas coisas deste mundo que não reparamos. Reparem, muitos de nós, tudo o que sabemos é que vem aí a segunda vinda. E falámos sobre isso a semana passada. Está o mundo inteiro à espera da segunda vinda. Satanás tem sempre a doutrina da segunda chance. Reparem, quando surgiu este movimento, falámos também sobre isso a semana passada, várias contrafações surgiram, várias revoluções aconteceram. Nós temos profetas que se dizem assumir como profetas. Temos uma religião que se diz como ciência, que é o evolucionismo. Religião é qualquer coisa que te aproxima do teu Deus. E o evolucionismo nos afasta de um Deus e nos aproxima de outro Deus, que é o eu, que é o mesmo Deus da nova era, que é o mesmo Deus que o diabo apresentou a Eva da primeira vez que a tentou. Tu podes ser um Deus. Busca o Deus que há em ti. O diabo tem a mesma mentira por 6.000 anos e as pessoas continuam a cair nela. Revolução religiosa, revolução filosófica, revolução musical, consumismo, indústria do cinema, exploração do planeta. Todas estas coisas surgiram ao mesmo tempo que a Igreja de Deus, que o último povo, que a última missão. O início do tempo do fim. Amigos, alguns estão a pôr o seu marco na porta da graça. Bom, enquanto a porta da graça não fechar, eu posso andar com o pé dentro e o pé fora. Quando eu vir que a coisa está a ficar preta. Acontece que sairmos daqui e formos atropelados ali à frente, Deus queira que não, fechou a porta da graça. Acabou. Ei, um dia ias aceitar a Cristo? Já era. Pior. Se eu ouvir muitos sermões sobre reavivamento, muitos apelos do Senhor, muitas mensagens para reformar a minha vida e não as ouvir e começar a habituar-me a isso e a amolecer e elas já não tocarem o coração, fechou a porta da graça. Eu creio que se cada um aqui analisar, muitos vão ver, acredito que muitos aqui estarão prestes a chegar a essa situação, em que já vêm para a igreja e a igreja não diz nada. É o melhor lugar para dormir. Vem à igreja porque tem amigos. Vem à igreja porque os pais vinham. Porque é uma rotina. Porque o Senhor não se agrada se eu não aparecer. Porque aquela é a igreja do Senhor. Para manter alguma política com Cristo. Para nós não azedarmos as relações. Porque eu quero ir para o céu. Muitos que já não são tocados pelo Evangelho. O Evangelho que uma vez conheceram e despertou o primeiro amor, talvez sejam prestes a fechar a porta da graça. Porque o problema que fecha a porta da graça na consciência e no pecado contra o Espírito Santo é ouvir que Jesus está a bater à porta e fingir que não ouvi porque a música estava muito alta ou o filme estava muito forte. Nem sabemos quando fechará a porta da graça, só sabemos que alguns
entre o decreto dominical e o decreto de morte, irá fechar. Nem o diabo saberá, nem o povo de Deus saberá. E nós, mesmo muito atentos, podemos não nos aperceber que a porta da graça está a fechar no nosso coração. Muitos adventistas põem como marco o decreto dominical. Opa, eu estou aqui numa vida dupla, mas quando sair o decreto dominical, há uns que não gostam de falar. Há uns que não gostam de falar sobre isso, que isso é alarmismo e tudo mais. Há outros que só põem nisso o foco. Muitas pessoas perguntam-me, em muitos lugares onde eu prego no mundo, irmão, o que é que acha? Acha que o decreto dominical está quase a sair ou acha que ele não está... E as pessoas parecem que têm medo do decreto dominical. O decreto dominical é a grande oportunidade que vamos ter de ter os olhos do mundo todos voltados para nós e testemunhar perante as câmaras, nos tribunais, a ser transmitidos ao vivo e dizer assim, olha, mesmo com a cabeça a prémio, eu ainda prefiro amar e obedecer a Deus. Porquê é que temos medo disto? A grande oportunidade de dizer ao mundo que Deus é melhor mesmo que a morte. Mesmo que a morte seja ali o prémio. Como é que disseram os amigos de Daniel, fica sabendo ao rei, se Deus quiser nos salvar, salva. Se não quiser, ainda assim é melhor do que tu, Babilónia. Estão a ver? Grande oportunidade. Este não é um marco, meu amigo. Eu quero dizer-vos o seguinte. Olhem para a mulher de Ló, diz a Bíblia. Lembrai-vos da mulher de Ló. Nós vamos ali para Sodoma e Gomorra, Ló, mas quando a coisa ficar preta, a gente foge, porque sabemos profeticamente que há um dia que temos que ir para o campo. Temos que abandonar tudo, sair das grandes cidades, sair do sistema. E chega esse dia, mas eles não se apercebem. E o anjo vem lá, por oração intercessória de Abraão, para os empurrar e para levá-los a sair. E ela começa a pensar, a casa, tantos anos para pagar a casa. O carro, paguei a última prestação do carro. A faculdade dos miúdos, quase que iam tirar o doutorado. E agora tenho que deixar tudo para trás. Fugir para onde? Para as montanhas. Alguns adventistas sonham com o dia em que vão fugir para as montanhas, mas o seu coração está impregnado das coisas deste mundo. E quando tiverem que fugir, não terão força como a mulher de Ló para deixar de olhar para trás. Hello? Como é que eu vou ter força para obedecer a Deus com a cabeça a prémio quando hoje eu não tenho nem vontade de estar com Ele? Não, espera. Esqueci-me de um detalhe. O grande engano de Satanás, a segunda chance que os adventistas muitas vezes ficam a olhar para ela. A chuva serôdia, não, eu agora a minha vida está uma miséria, eu não ligo nada para as coisas espirituais, mas quando vier a chuva serôdia, plim! Eu vou ficar super forte, eu vou enfrentar e fazer o alto clamor, eu vou enfrentar o decreto dominical, vai ser fantástico. Que Deus tão justo. Vocês não o escolhem servir ao Senhor e Ele chega e faz plim. Deixa-me fazer uma pergunta, porquê é que Ele não faz plim com o mundo todo? Coitados, os outros vão arder porquê? Somos melhores? Porquê é que Jesus, quando chegar na vida, é assim, ninguém quis me obedecer, todos quiseram fazer outro caminho, os adventistas, vamos começar por eles, também quiseram fazer outras coisas, mas vamos aqui, plim, vamos para o céu, vamos embora todos. Se Deus vai fazer plim com a chuva serôdia, porquê é que Ele não faz plim hoje? É tão difícil a vida cristã, deixar tanta coisa, um plim resolveria tudo. Senhor, eu quero um plim. Não é forçar a vontade. É respeitar a minha vontade, a minha escolha. Eu quero um plim. Deus não trabalha assim. Deus trabalha interativamente. E aqui está um grande engano. Eu quero que entendam uma coisa. Ouçam bem o que eu vou dizer, mesmo que esqueçam tudo o que eu falei esta manhã. Há dois tipos de enganos. Dois extremos. Os que pensam que tudo é obtido sem esforço e os que pensam que com o esforço obtêm tudo. Esquerda e a direita. Vá lá ler o que diz de os teus ouvidos ouvirão uma voz por trás de ti dizendo este é o caminho.
O caminho do santuário, não desvies nem para a esquerda, ficar só na justificação, só no amor, nem para a direita, ficar só na lei e na santificação. Segue o caminho. Ninguém é salvo pelo seu esforço, mas ninguém é salvo sem fazer esforço. Diz assim que a porta é estreita, o caminho é difícil. E diz lá que muitos se esforçam para entrar nela. Porque o esforço representa o quanto eu quero. Eu não me esforço para ser salvo, mas eu me esforço porque eu fui salvo. E eu estou muito grato. E eu desejo realmente ser assim. Eu olho para Cristo e fico tão fascinado com Cristo que o desejo de todo o meu coração ser como Ele, porque é fascinante. Amigos, eu quero que entendam o seguinte. O último sinal antes da chuva seródia, do alto clamor, que o povo de Deus vai ter, é um paralelo da abominação. Uma falsa chuva seródia. Um falso alto clamor. Satanás sempre trabalha com contrafação. Antes de chegar o verdadeiro Cristo, ele traz um falso Cristo. Antes de chegar a verdadeira igreja, ele traz contrafações e falsos movimentos pseudo-religiosos. Antes de chegar o verdadeiro reavivamento e reforma, ele traz um falso reavivamento e reforma. Antes de chegar o verdadeiro alto clamor, ele traz um falso alto clamor. Antes do povo de Deus começar a falar verdadeiramente línguas como no Pentecostes 1, a expulsar verdadeiramente demónios como no Pentecostes 1, e a ser essa igreja como no Pentecostes 1, ele vai fingir que já se estão a expulsar demónios. O que vemos hoje, meu amigo, já é o cumprimento da falsificação da chuva seródia. Até Portugal, que é um país que não liga muito a estas coisas de religiões evangélicas e pentecostalismo, está invadido pelo pentecostalismo. Na América do Sul, a cada dia surge uma nova igreja. As pessoas estão entusiasmadas. Há competição para ver quem expulsa mais demónios, quem fala mais línguas. Nos Estados Unidos existem megatemplos, 5.000, 7.000 pessoas reunidas. Meu amigo, abra o olho. O falso reavivamento já começou. Na Europa é o racionalismo. Vá à Inglaterra, vá à França e veja como está o cristianismo. O cristianismo está sustentado na Europa pelos imigrantes. O racionalismo é a contrafação do reavivamento cristão. O emocionalismo é a contrafação da chuva seródia. Será que nós estamos a dormir assim tanto que não estamos a perceber? Olha só, ao aproximarmos do fim da história desta terra, Satanás se prepara para agir como agente, o regente do mundo cristão. Ele deseja abarcar o mundo inteiro numa confederação sob a roupagem do cristianismo. Deus tem filhos nas igrejas protestantes e nas igrejas católicas mais fiéis do que um grande número entre os adventistas. O Senhor quer que a mensagem seja proclamada para que os protestantes sejam advertidos e despertados. Deus tem filhos sinceros tanto entre os adventistas como nas igrejas caídas. E antes das pragas, do alto clamor, do terceiro anjo ser dado, Satanás levanta um excitamento nestes corpos para que pensem que Deus está com eles. Haverá entre o povo de Deus um reavivamento da primitiva santidade, diz o texto. O inimigo deseja encobrir este trabalho e antes que chegue o tempo para tal movimento, ele irá fazer parecer que uma bênção especial de Deus está a ser derramada e manifestar-se-á o que aparenta ser um grande interesse religioso. Ei! Isso já está a acontecer! As igrejas cristãs, evangélicas e pentecostais estão a crescer desmesuradamente. A revolução espiritual já está a acontecer. A afirmação do racionalismo já está a acontecer. Amigos, profeticamente nós estamos exatamente aqui. Eu não estou a falar do futuro. Parem de olhar para as profecias como coisas do futuro. As profecias cumprem-se hoje diante dos nossos olhos. Haverá fomes e pestes e terremotos. Ei! Estão a brincar comigo? Contem os terremotos do ano passado.
Contem as fomes, os tsunamis e as pestes deste ano. O ano mal começou. Vejam os problemas de aquecimento global. Alarmismo. Amigo, se alguém tem a casa a arder, eu não vejo uma forma de chegar lá e dizer existe uma pequena conflagração na sua habitação. A pessoa, conflagração, sim, tranquilo. Eu tenho que dizer, ei, amigo, a casa está a arder, para ele sair a correr. Ele não precisa ser alarmista. Ele não precisa dizer, a casa está a arder, o que é que eu vou fazer? Não, com senso e cego. Uma coisa que eu apreciei ao ver as imagens do Japão é o civismo e a tranquilidade com que aquele povo foge de um tsunami. Ou de um terremoto. Sabem porquê? Eles estão habituados a terremotos. A casa está toda a tremer, os prédios a vergar e eles a segurarem os móveis tranquilamente. E nós, como povo de Deus, devíamos estar assim, disciplinados. A casa está toda a tremer, toda a gente preocupada com crise, em pânico, e nós estamos tranquilos. Crise, o meu pão e a minha água serão certos. Crise, isto que vemos hoje não é crise, meu amigo. A verdadeira crise está para chegar em breve. Quando o povo de todo o planeta estiver desesperado e castigado com pragas, estiver desesperado em busca da verdade e não consegue achar, estiver desesperado em busca de um verdadeiro arrependimento que não consegue mais sentir, quando muitos adventistas que não estudaram profundamente a Bíblia estiverem sem saber mais em quem é que acreditam, porque um diz uma coisa, outro diz outra, e todos são estudiosos, quando começar a confusão doutrinária, quando começarem os ventos de doutrina que estão a começar, aí é que vão ver o que é crise. Essa questão financeira não me preocupa minimamente, considerando com o que está aí para chegar. Alarmismo? Isto é alarmismo? Abra a sua Bíblia e diz lá, homens desmaiando de terror. Será que isso é alarmante? Um tempo de angústia como nunca houve. Será que isso é alarmante? Eu quero que entendamos o seguinte, de uma forma bem simples, racional, lógica. Não há nenhum motivo para o povo de Deus ter medo do que se aproxima. Nenhum. Como não havia nenhum motivo para o povo de Deus em Israel temer os povos à sua volta. O Senhor é conosco. Agora temos que ver os sinais. Eu quero que entenda o seguinte. Preste, por favor, muita atenção a isto que eu vou dizer esta manhã. Por favor, saia do clichê, do estereótipo, da rotina de vir a este templo ao sábado de manhã, ouvir um sermão e ir para casa e continuar a sua vida normalmente. Caia na realidade. Faça um clique agora. Nós não estamos apenas aqui na igreja. Nós estamos no meio deste planeta que está assolado por todo o tipo de problemas. E nós estamos aqui como povo de Deus. Igreja do Senhor reunidos. E eu estou aqui porque o Senhor me enviou a esta igreja, como tem enviado a vários lugares. Não porque eu seja ninguém. Toda a gente conhece o meu passado. Eu não preciso estar a repetir. Eu não sou ninguém para estar a falar isto aqui. Mas uma coisa eu sei. Ninguém consegue refutar o que eu digo, porque não fui eu que inventei esta mensagem é o do Senhor. Abra a Bíblia, abra o Espírito de Profecia, pegue e ligue para a publicadora e peça preparação para a crise final, leia de uma ponta à outra. Este livro está escrito desde os anos 40. Esta igreja está iluminada por Deus há muitos anos. Sabemos tudo. Precisamos é parar de brincar de cristãozinhos. Reparem, amigos, o que eu estou aqui a dizer é muito simples. Desculpem o meu tom um pouco acelerado. Eu estou com pressa porque a hora segue e estou também... Eu fico desesperado. Como é que as pessoas veem a onda a chegar e estão tão tranquilas? Estão tão ocupadas. Assim como foi nos dias de Noé. O dilúvio estava para chegar e toda a gente estava preocupada com a faculdade, com o trabalho, com a escola, com o carro, com a casa, com a crise, com o IRS... E não se aperceberam. Será que nós estamos a repetir a história? A repetir a história do dilúvio, a repetir a história de Israel? E não nos apercebemos? Ouça, por favor, o que eu vou dizer. Eu levava uma vida dupla, como já disse aqui. E quando comecei a ver as coisas a acontecer, eu disse, até eu não sou assim tão
bobão que vá cair nessa. Isto está por demais. Estamos a ir muito longe. As coisas estão demasiado óbvias. Eu digo sinceramente, pessoalmente, para mim, a vida secular perdeu todo o sabor. Nós reabrimos a nossa empresa para o sustento do nosso trabalho missionário, porque prazer em estar a trabalhar para outros clientes, para estar em negócio, eu não tenho nenhum. Prazer em estar ocupado com as coisas do mundo, eu digo sinceramente, eu não tenho nenhum. Mas eu estou aqui, não vou ser o alien e vou continuar até o Senhor chegar a fazer as coisas por testemunho. Mas eu quero que entendamos o seguinte. O último sinal antes de Deus derramar o Espírito Santo sobre o seu povo. Vou fazer isto mais específico. A última coisa que vai acontecer antes de Deus derramar uma dose especial do Espírito Santo na tua vida. A ti, que Ele te convidou para vires para esta igreja. A última coisa que Ele te vai dar de alerta é a falsificação daquilo que Ele vai trazer. Deus já está a dar ao povo adventista o último alerta. Interessantemente, Deus é um Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Cada geração são 40 anos. 4 gerações são 160 anos. Deus já está no limite da tolerância conosco. É hora de agir. O último sinal que Ele te está a dar é: olha à tua volta, vê os sinais a cumprirem-se e vê a falsificação da chuva sorolha, a falsificação do alto clamor, o crescimento do falso cristianismo. Quem lê, entenda. Não caias no erro do povo de Israel que viu o sinal que Deus tinha dado e não saiu. Eu agora queria que fizéssemos uma pequena reflexão. Não, um dia eu vou tomar uma decisão pelo Senhor, mas hoje não, estou ocupado. Então quando? Quando é que está na tua agenda tomares uma decisão séria de pôr a vida em ordem com Cristo? Quando? Tens um plano assim organizado? Vai ser daqui a 5 anos? Bom. Tens já muita informação. Provavelmente o Senhor te disse quando é que vais morrer. Podes fazer planos assim e protelar. Pensa nisto. Quem lhe entenda, depois de uma falsa chuva seródia, de um falso Pentecostes, de um falso revivamento, de um falso alto clamor, virá o verdadeiro. A Igreja de Deus tem feito vários alertas. Já não é a primeira campanha, a primeira missão global, a primeira estratégia. Mas não é à toa que Deus deu ao seu povo um novo presidente. Um lema que te lembra. Reavivamento e reforma é a palavra de ordem para o povo de Deus hoje. E Deus quer que essas duas palavras atinjam o seu povo da cabeça aos pés. Eu vou-te dizer uma coisa com toda a sinceridade. Pode ser que isto seja só mais uma estratégia da Igreja, daquelas que não muda nada, que toda a gente continua a ser virgem louca, sem pôr azeite na lâmpada, sem buscar o verdadeiro Espírito Santo, sem deixar de ser Laodiceia. Mas eu te digo, e se é desta? E se é desta vez que o motor pega? E se é desta vez que o fogo acende? E se é desta vez que a igreja se inflama? E se é desta vez que o povo se arrepende, é realmente reavivado e vive uma reforma? E se é desta vez que a igreja entra nos eixos? E se é desta vez que a igreja é purificada? Vais ficar de fora desta.
Pensa nisto. Que o Senhor te abençoe.